Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos ter mais uma videoaula e vamos iniciar essa videoaula continuando o capítulo 3 do nosso livro, né? Nós iniciamos na videoaula 5, falando sobre o que interessa aos pintores, certo? Então, no capítulo 3, na nossa videoaula 5, nós falamos sobre os gêneros da pintura. E aí foi pedido que vocês fizessem um autorretrato, né? E aí nós pudemos conhecer alguns gêneros da pintura. Então, só relembrando, nós conhecemos o retrato, nós conhecemos a paisagem, que é um outro gênero da pintura, a pintura religiosa, a pintura histórica, a pintura abstrata e a pintura natureza morta, né? Então, relembrando, depois vocês assistam novamente a videoaula ou façam uma leitura na página 36 e 37 do nosso livro para poderem relembrar um pouquinho de cada um desses gêneros. E hoje nós vamos conhecer um movimento artístico, que é diferente de gênero. Gêneros são tipos de pintura. Então, por exemplo, um retrato é quando nós pintamos alguém, né? Um autorretrato é quando nós pintamos nós mesmos, certo? Agora, movimentos artísticos são estilos de pintura que alguns artistas fazem ou começam a fazer e a partir daí criam-se movimentos diferenciados, tá? E durante aí todas as nossas aulas nós vamos conhecer alguns movimentos. E hoje nós vamos falar sobre o surrealismo, tá? Antes de começar a falar sobre o surrealismo, esse movimento artístico, na página 38 tem aqui um texto onde diz: cada artista é único. Então, vocês puderem acompanhar no livro de vocês a leitura, diz assim: dentro dos temas que busca representar, cada artista tem sua própria maneira de se expressar, escolher os materiais com que vai trabalhar e como vai usá-los. O jeito próprio de trabalhar do artista é conhecido como poética. Então, vamos grifar isso no nosso livro. Muito importante essa palavra, porque o que é poética? É a maneira única pelo qual o artista se expressa. Então, a arte é uma forma de expressão, né? Nós já aprendemos isso. Então, cada artista tem o seu jeito de expressar a sua arte, e isso se chama poética. Então, cada artista tem a sua poética. Então, aqui nós temos um artista, é um xilogravurista, né? Nós vamos aprender ainda sobre xilogravura, não vou comentar nesse momento para não misturar as estações, mas ele é um xilogravurista pernambucano e ele está aqui fazendo a arte dele, entalhando a madeira, né? Para expressar a sua arte, ok? Então, aqui no final, no texto diz: características em comum. Ao criar as obras, os artistas, influenciados por muitos fatores, como a época em que vive, seus interesses, suas experiências pessoais e artísticas, sua visão de arte, entre outros, acabam fazendo o quê? Criando os movimentos artísticos. Podemos verificar nos movimentos algumas semelhanças quanto às formas de expressão, aos temas retratados e à época em que os artistas vivem ou viveram. Então, por exemplo, vocês pegam uma arte da Idade Média, é diferente, né? Por exemplo, de uma arte moderna, certo? Tem a ver, logicamente, com o momento, né? O tempo que esse artista vive, toda essa influência. Não que um artista moderno não possa fazer uma arte da Idade Média, por exemplo, né? Claro que
né, o artista ele estuda todos os movimentos e se influencia e depois acaba adquirindo o seu próprio gênero ou aquele gênero que ele mais se interessa. Mas cada época tem a sua influência, né? Hoje as artes modernas, contemporâneas, são bem diferentes, né? Alguns até criticam, isso não é arte, antigamente a arte era mais bela, então são conceitos, né? Mas também tudo conta muito a questão da situação em que vivemos, o meio, né, do artista, o que ele quer expressar, de que maneira as coisas vão mudando, certo? Então agora vamos falar sobre o surrealismo, o movimento surrealista. Então aqui na página 39, nós temos aqui, olha, uma arte. Essa arte foi pintada por Salvador Dalí, que é um dos principais integrantes do movimento surrealista. E essa outra aqui de baixo foi pintada por René Magritte. Então vocês podem observar o que? Surrealismo é um exemplo de movimento que reuniu artistas com poéticas semelhantes. Entre essas semelhanças estavam a temática Os Sonhos. Isso é muito importante de se frisar, né? Então, quando a gente fala em surrealismo, a gente remete a que é uma pintura que pareça, que lembre alguma coisa, como se fosse um sonho, alguma coisa fora da realidade, tá? Surreal, né? Por isso que vem esse nome. Os surrealistas retratavam imagens que viam em seus sonhos e também imagens de fantasia que iam além da realidade. Dois dos artistas surrealistas mais conhecidos foram Salvador Dalí e René Magritte, autores das obras reproduzidas abaixo, como vocês podem ver. Então, alunos, baseado no que nós acabamos de aprender, eu selecionei aqui no meu notebook algumas imagens que eu gostaria também que vocês pesquisassem na casa de vocês, de algumas obras surrealistas, né? Então aqui nós temos, por exemplo, uma obra que até teve um aluno no 7º ano, acho que teve um no 6º também, que fez uma releitura, tá vendo? Uma obra surrealista. Olha essa aqui interessante também. Vocês podem perceber que é tudo bem desconexo. Olha essa aqui. Então temos vários artistas que trabalham com esse tipo de movimento, com esse tipo de obra de arte. E qual é a minha proposta para vocês? Eu quero que vocês façam uma pesquisa na casa de vocês de obras surrealistas, tá? E baseados nessa pesquisa, nessas obras que vocês conheceram, vocês criem a obra de vocês. Utilizem uma folha de sulfite, tá? Preencham a folha toda com a sua obra de arte surrealista. Não é para vocês fazerem uma cópia de uma obra que já exista. É para vocês criarem a obra de vocês, baseados nos conceitos surrealistas, ou seja, algo que pareça um sonho, algo que seja desconexo, entendeu? Que não faça muito sentido, entendeu? Então pensem assim, que vocês tiveram um sonho estranho, onde tinha um elefante que usava um laço, né? E que andava numa perna de pau, né? Uma coisa muito estranha, muito surreal isso. Então aí vocês vão passar para o papel. É só assim uma ideia, uma sugestão, né? Para que vocês consigam entender melhor o que é para ser feito. Soltem a imaginação de vocês, façam a atividade proposta e mandem para mim pelo WhatsApp. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no nosso plantão, tá bom? Estou à disposição e até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos.